Sub-Zero must steal a sacred map from an ancient Shaolin temple, but soon delves into a journey that will take you into the darkest depths of the MK legend. An incredible prequel adventure game based on the amazing legends behind the MK fighters you've grown to love and fear. All new MK characters, awesome new allies, bad news bosses, and savage sub-bosses. MK Mythologies Sub-Zero, from Midway. Bom, iniciada a gravação pro YouTube, vamos começar com o enredo de Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, seguido de MK3 e antecedendo MK4. Rapaziada, MK Sub-Zero, ou Mythology Sub-Zero, né? É um jogo quase que um spin-off, né? Ele só não foi um spin-off de fato, porque houve aproveitamento desse enredo. Então muitas coisas eles pegaram desse enredo e colocaram na história original, né? Então ele acabou sendo um semi-filler aí, né? Mas, cara, na época foi um jogo muito foda, tá ligado? Muito foda, tipo, com um enredo muito da hora e uma inovação que trazia live action nas cutscenes. Isso era muito da hora mesmo. Tanto que esse Sub-Zero aqui da imagem ilustrativa que eu deixei aqui, ele era de live action, tá ligado? É um cara, você vê que é um cara, né, do jogo. Isso era muito foda, tá ligado? Salve, Celim. Tô aqui, ó, pra quem tá no YouTube, tô fazendo live aqui na Twitch TV/Mohamed F. Sanches, conversando com o chat, então não estou falando sozinho, pra cá vocês achem isso. Início de Mortal Kombat Sub-Zero começa com um pouquinho atrás de tudo que a gente conhece. Elder Gods, lembra dos 6 deuses antigos? Pois bem, esses 6 deuses, antes deles haviam um ser supremo, que foi o primeiro nascido do universo. Ele era muito poderoso, tá ligado? E depois veio os Elder Gods. Porém, esse deus em específico, que era chamado de Deus mesmo, ele começou a drenar os poderes dos Elder Gods. E os Elder Gods começaram a ficar puto com isso, né? Aí o que eles fizeram? Cada um deles criou uma arma chamadas de Kamidogus, que eram essas arminhas, né? Armas e amuletos, né? E com essas 6 armas eles pretendiam derrotar esse tal deus aí que estava drenando o poder deles. O que aconteceu? Eles conseguiram matar, né? Eles travaram uma guerra, declararam guerra e travaram essa guerra com esse deus, que durou muito tempo, durou anos. Mas, enfim, os Elder Gods venceram por conta dessas armas hiper poderosas, né? E o que aconteceu? Esse tal deus, ele era tão poderoso que a morte dele causou uma explosão no universo e fez com que essas armas fossem perdidas. E em cada lugar que essas armas caíram, nasceu um reino. Então, uma caiu ali, outra caiu aqui, outra caiu lá, e cada um desses lugares foi nascido um reino a partir dessa arma. Por quê? Porque com a morte desse deus, a alma dele, o espírito dele foi dividido em 6. E foi aprisionado cada parte nessa arma, em cada uma dessas armas. E aí vem os reinos, que é o reino da Terra, que eu já expliquei para vocês desses reinos. Netherrealm, que é o reino do inferno. Outworld, essa é a Order Helm, que é o reino da ordem. Chaos Helm, que é o reino do caos. E o paraíso, né? Que assim como existiu o inferno, existiu o paraíso, que é conhecido como Edenia. Depois que aconteceu essa explosão de universos, um desses Elder Gods
tomou a atenção, né, que era conhecido como Shinnok. Shinnok era um Elder God que ele foi enviado para cuidar de um dos reinos, porque cada um deles foi enviado para cuidar de um dos reinos. E lembrando que eles só podiam cuidar do próprio reino, eles não podiam interferir nos outros. Que foi aí que teve a ideia de criar o Mortal Kombat para não haver invasões e tal. Mas enfim, Shinnok era responsável pelo reino do inferno, vulgo Nidherhelm, e ele era um baita de um arrombado. Então ele queria o quê? Ele queria dominar o resto dos reinos só para ele. E queria também drenar o poder do resto dos deuses, igual aquele outro fez. Né? Ele só esqueceu que o cara supremo foi detido e ele achou que ele não seria. Né? Mas enfim, ele tentou dominar os dois reinos, todos os reinos, e o primeiro que ele foi pro reino da Terra. Só que assim que ele chegou no reino da Terra, ele deu de cara com Raiden, que é o deus do trovão. Todo mundo conhece já, né? Que eu já expliquei pra vocês. O Raiden, na época, ele cuidava da Terra, assim, desde sempre, que ele foi nomeado por um dos deuses para cuidar da Terra. E na época, antes dos humanos, quem habitava a Terra eram os Saurians. Os Saurians é aquele pessoal da raça do Reptile. Lembra que eu falei num outro jogo que eles foram quase extintos, sobrando só o Reptile e mais uma meia dúzia? Só que não foi explicado essa extinção? Pois bem, nesse jogo a gente teve essa explicação que foi a seguinte. Essa extinção deles aconteceram por conta da batalha entre Shinnok e Raiden. A batalha deles era tão intensa, a nível tipo, mano, Dragon Ball, tá ligado? E eles, mano, acabaram com o planeta Terra, causando a extinção, ou quase, né, extinção dos Saurians. E essa luta resultou na derrota de Shinnok, que foi espancado pra caralho, tá ligado? Pelo Raiden. E depois dessa treta, o Raiden, junto aos outros 5 deuses ancestrais, que o Raiden sempre foi muito fiel a eles, baniram Shinnok novamente pro inferno. Passou-se o tempo e o Raiden descobriu, né, e conseguiu tirar do Shinnok um amuleto, né? Durante a treta ele descobriu que o Shinnok só conseguia invadir a Terra e vagar pelos reinos por conta desse amuleto que foi ele mesmo que criou. Esse amuleto era hiper poderoso. Então o que o Raiden fez? Espertinho. Ele foi lá, criou um templo, né, um templo Shaolin, e nomeou 4 guardiões para cuidar desse templo. Que nesse templo ficava o amuleto de Shinnok. Então, esses 4 caras eram hiper poderosos, não é citado o nome deles, não são personagens jogáveis até o momento. E eles protegiam um templo, né, que tinha esse amuleto. Shinnok foi mandado pro inferno novamente, foi banido para lá. Lá ele se encontra com um novo deus que foi nomeado para cuidar de lá, chamado Lúcifer. E esse Deus transformou o inferno no verdadeiro inferno que a gente conhece da Bíblia, que é pura dor e sofrimento. O Shinnok, vagando por esse inferno, acabou virando uma cobaia de Lúcifer, só uma cobaia qualquer, e um dos demônios que, né, lá habitavam. E ele conheceu o cara mais pau no cu do jogo, que é Quan Chi. Um grande feiticeiro que ele inventou um feitiço capaz de caminhar pelos reinos sem ser percebido. E isso, cara, era muito roubado. E ele caminhava por Nidherhelm e encontrou Shinnok. Ele, junto com Shinnok, propôs criar um exército para combater Lúcifer e tomar o inferno de volta. Shinnok topou, mas Quan Chi tinha algumas condições. Ele lideraria o exército e também ganharia parte dos poderes do Shinnok para combater Lúcifer. Shinnok topou sem pensar e ambos derrotaram Lúcifer. Só que depois o Shinnok se deu conta que não tinha o que ele liderar mais, porque tudo que tinha em Nidherhelm foi transformado em demônios, dor e sofrimento por Lúcifer. E aí ele ficou todo revoltadinho, ficou putinho, mas agora
já não tinha mais o que fazer. É, Depois, eles falaram assim, porra, a gente precisa recuperar esse amuleto. Porque o amuleto de Shinnok, ele tinha um poder imenso, que podia ser melhorado ainda com a magia dos dois feiticeiros. Então, eles sabiam que estava preso na Terra, e eles encontraram Shang Tsung. Vocês lembram que o Shang Tsung, lá atrás, matou o Kung Lao junto com Shao Kahn? Aquele Kung Lao, aquele Kung Lao lá de trás, sem ser o que a gente conhece do Chapeuzinho, o grande Kung Lao, né? Ele matou o grande Kung Lao e teve a sua alma sugada, né? Então o Shang Tsung pegou a alma do Kung Lao e junto com a alma dele vinha lembranças. E lembra aquele templo que eu falei que o Raiden colocou o amuleto com 4 guardiões? Era o templo Shaolin. Lembra que eu citei? Esse templo Shaolin foi construído na época do grande Kung Lao. Ou seja, o Shang Tsung vendeu essa memória pro Shinnok e pro Quan Chi para que eles soubessem o paradeiro do amuleto. Aí eles falaram assim, porra, então, se a gente já sabe, compraram, né, a ideia do Shang Tsung e foram atrás. Quan Chi, com essa magia de perambular pelos reinos sem ser percebido, chegou na Terra, só que ele não podia invadir o templo, porque ele não podia ser percebido, senão os deuses baniriam ele. Então o que ele fez? Ele usou um, um homem da Terra, anos depois disso, ele usou um homem da Terra para poder recuperar esse amuleto, né? Manipulou com dinheiro, com fortuna e o caralho a quatro. E esses humanos, no caso, foram os Lin Kueis, clã do Sub-Zero. Ele pediu para que eles pegassem o guerreiro mais forte deles para recuperar o amuleto e eles escolheram o Sub-Zero. Só que o Quan Chi, como um belo de um pau no cu, foi atrás do clã Shirai Ryu também e ofereceu o mesmo, pedindo o mesmo favor. E eles nomearam o Scorpion. E os dois, Scorpion e Sub-Zero, foram atrás. Só que sem saber de um do outro. Foram atrás. Chegando lá perto, estourou uma treta, porque os dois clãs precisavam de dinheiro, eram pobres. E agora, quem que vai ficar com a parada? E travou uma luta entre Scorpion e Sub-Zero, no qual o Sub-Zero ganha. Ganha e acaba matando o Scorpion. Isso foi uma pequena mudança no enredo, mas lembrando que era um spin-off, tá, gente? Era um spin-off de que acontecia tempos antes daqueles jogos que a gente já contou, né? Tipo como se fosse contando o passado. Então, Sub-Zero matou o Scorpion e Quan Chi foi até os Lin Kueis e falaram: eu vou exterminar o clã Shirai Ryu, que o clã Shirai Ryu era tretado com os Lin Kuei. Ele falou assim: como forma de pagamento, vou exterminar o clã Shirai Ryu inteiro. E foi o que ele fez. E depois ele foi pra Niederhelm, pra onde o Scorpion tava, e falou pro Scorpion que o Sub-Zero tinha feito um massacre no clã Shirai Ryu. E foi aí que o Scorpion quis a vingança contra o Sub-Zero. Porque o Quan Chi mentiu sobre o massacre, falando que foi o Sub-Zero, quando na verdade tinha sido ele. Mas enfim, o Sub-Zero consegue entrar no Templo Shaolin, derrota os quatro guardiões, porque o Sub-Zero era muito forte mesmo. E assim que o Sub-Zero consegue, ele leva o amuleto até Quan Chi, né? O Raiden descobre isso, e assim, quando o Raiden descobre isso, ele bane o Sub-Zero pro inferno, falando pra ele que ele só conseguiria voltar do inferno se ele conseguisse recuperar o amuleto. Então ele foi mandado pro inferno, e a hora que ele chegou no inferno, em vez de Quan Chi fazer uma recepção pelo cara que ajudou ele, o Quan Chi mandou matar o Sub-Zero. Porque ele é um filho da puta, né? Então ele mandou suas 3 guerreiras e guardiãs matarem o Sub-Zero. Essas são Kia, Jataka e Sarina, né? Essa é a Kia, essa é a Jataka e essa é a Sarina. O Sub-Zero dá um pau nas 3, mas ele dá um pau, tá ligado? Aí ele mata a Kia e a Jataka, e ele poupa a vida de Sarina após ela implorar
e contar que elas não faziam isso por conta própria, que eram só ordens do Shinnok e do Quan Chi. E ele poupou ela, né? Só que aí os dois foram vagando pelo inferno, foram trocando uma ideia e fomos de casório, os dois começaram a se gostar, né, tal, se rolou um Rowling, vocês estão ligados. E nisso, essa história toda se passa no jogo Mythology Sub-Zero. Então, esse jogo conta toda essa história desde a hora que o Sub-Zero entra em ação. E então o jogo é isso, você tentando recuperar o amuleto de Shinnok para levar para o Reino da Terra. O jogo finaliza com ele conseguindo, levando pro Raiden, conseguindo escapar do inferno e levando o amuleto. E o Raiden o perdoa e o torna o campeão da Terra. E assim, rapaziada, se encerra o enredo de Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos para gameplay, que é exclusivo conteúdo da Roxinha. Para quem tá no YouTube, vai pra Roxinha, porque a gameplay tá lá. Então é isso aí, rapaziada. Esse é o enredo de MK Mythology Sub-Zero. O que vocês acharam?